Me ouvindo lá no fundo? Estão me ouvindo? Ok. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com todos vocês. Eu quero convidar a todos a fazer uma oração. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos aproveitar esse momento para nos acalmarmos, para esquecermos os problemas, os dilemas lá de fora, as angústias do cotidiano. E vamos aproveitar esse momento para agradecer a oportunidade de estarmos aqui todos juntos, todos em busca de conhecimento, de um momento melhor para todos. Vamos pedir que a equipe espiritual daqui da casa ilumine esse trabalho dessa noite, para que a gente possa ter um aprendizado cada vez maior. Então, dessa forma, agradecidos aos espíritos protetores aqui presentes, vamos dar por iniciado o trabalho dessa noite. Que assim seja. Boa noite a todos. Hoje eu escolhi para vocês falar sobre o tema do bem e do mal. O bem e o mal é um tema que a gente, desde que nós surgimos, a gente aprende ele de diversas formas, seja na cultura em casa, seja na escola, na cultura em geral, através de livros, através de desenhos animados como da Disney. Então é um tema que está sempre conosco, e a gente acaba sentindo certa cobrança ao longo da nossa vida de atingir esse potencial do bem que é esperado de nós. Por exemplo, quando a gente vê os desenhos da Disney ou filmes de super-heróis, sempre existe um herói e sempre existe um vilão, e eles são bem demarcados, o papel dele. A gente sempre sabe que o vilão é extremamente bom, extremamente mau. Ele é personificado todo mal dentro dele, e os heróis sempre buscam um aprendizado moral cada vez maior, sempre chegam ao bem absoluto do que é esperado deles. Mas na nossa vida a gente sabe que não é bem assim, que a gente vive diversos dilemas ao longo da nossa existência, que a gente acaba não alcançando aquilo que nos é esperado desse sentido de bondade. Então, mas uma coisa que a gente percebe que é inato nas pessoas é essa existência do chamamento para o bem. Então, sempre que a gente, vamos supor, nos desenhos animados, a gente sempre busca o bem, ele é sempre de certa forma imposto a nós. A gente nunca vê alguém torcendo pelo mal ou esperando o mal nas histórias em quadrinhos ou nos desenhos animados. Isso porque existe um certo chamamento dentro de nós para o bem. E esse chamamento acaba sendo algo inato, que a gente não tem tanto conhecimento, porque ele acaba vindo junto de nós, no nosso espírito. Um exemplo que a gente pode dar é que quando a gente sai desse bem, a gente comete algum erro, um ato ruim que a gente faz, a gente acaba sentindo, a gente sofre, a gente não se sente bem, a gente se sente culpado, a gente sente um sentimento de cobrança de nós mesmos, mesmo que esse mal que a gente fez não tenha sido, ninguém tenha conhecimento. É uma cobrança nossa, de nós para nós mesmos. Então a gente consegue perceber que algo existe, que faz com que a gente esteja sempre buscando pelo bem no nosso dia a dia. E o que poderia ser esse chamamento? Se a gente for buscar não na cultura, nem nos ensinamentos morais, a gente pode buscar direto na biologia. Existe no mundo das amebas, que são os seres mais simples, mais simples biologicamente, eles são formados de uma única célula. Então pense que uma célula, uma ameba, ela tem uma célula para fazer todas as funções vitais dela, como sobreviver, se alimentar, fazer a respiração que ela faz, elas têm uma célula. Então, para ela se locomover, por exemplo, ela vai esticando pequenas pseudópodes que ela vai juntando, fazendo pernas com a própria parede da célula dela para para se locomover e também para se alimentar de uma forma bastante rudimentar, biologicamente. E mesmo essa ameba, que tem apenas uma célula, ela tem um comportamento curioso, que existe uma espécie de ameba específica, que quando ela está no meio ambiente, ela começa a sentir falta de alguns nutrientes, começa a ver que aquele ambiente talvez não seja o ideal para a sobrevivência dela e da sua comunidade de amebas, de amebas todas unicelulares. Elas fazem um comportamento único, que elas disparam um sinal
para o seu entorno, um sinal químico, que as outras amebas que estão ao seu entorno conseguem sentir esse sinal. E essas amebas, ao sentir esse sinal, começam a fazer o mesmo. Elas começam a emitir um sinal que vai atingindo outras amebas, e à medida que elas vão sentindo esse sinal, elas começam a se juntar. Então, todas aquelas amebas que tem naquele espaço em torno delas começam a se juntar e formam como se fosse um corpo só. Esse corpo, como são agora muito mais células, eles conseguem se locomover com muito mais facilidade e assim elas começam a procurar locais do ambiente onde sejam mais arejados, tenham mais luz solar, mais vento, para que elas possam ter uma vivência melhor. Caso elas não encontrem esse local, elas começam a fazer algo mais único ainda, que é se juntar numa unidade só, e elas começam a criar como se fosse uma protuberância para sair do local que elas estão. Então, cerca de 20% dessas amebas, que são centenas de milhares, esses 20% começam a guiar todas elas e começam a formar uma protuberância para sair do chão, onde elas estão, e esse 20% de cima começam a morrer, essas amebas, elas começam a morrer para formar uma parede mais dura, para que as outras possam sair daquele ambiente do chão e comecem a poder ser lançadas para o ar, através do vento, para atingirem locais mais arejados, onde elas possam ter mais chances de sobreviver. Ou seja, uma ameba que é um ser unicelular, que não tem capacidade de pensar nem nada, ela consegue fazer esse ato altruísta de se sacrificar para a sobrevivência das demais células, das demais amebas do seu entorno. Mas claro, daí vocês podem falar assim, que é uma ameba, ela não tem de fato consciência de vida, consciência de ser, nem de indivíduo, então ela não está fazendo aquilo de forma consciente, né? Até os cientistas dizem que aquilo é por causa da evolução, que elas foram evoluindo através de milhares e milhares, milhões de gerações de amebas, que elas vão desenvolvendo essa capacidade, através das que são mais aptas a sobreviver, que elas conseguem carregar no código genético delas essa capacidade. Mas existem também seres que já são mais evoluídos, que também têm capacidades de altruísmo, que às vezes são não difíceis da gente imaginar. Por exemplo, os Neandertais que viveram há 40 mil anos atrás, que eram, digamos, uns parentes de nós Homo sapiens, né? Os Neandertais, eles são chamados os homens da caverna. Eles já tinham certas ferramentas, eles já moravam em cavernas, eles conseguiam ter uma certa comunidade entre eles, mas eles não tinham, né, nem de perto, a capacidade simbólica que nós temos, de cultura, de conhecimento, como nós temos. Ou a gente acreditava até pouco tempo. Porque com novas descobertas que foram feitas hoje em dia, a gente já sabe que os Neandertais eles também faziam o velório dos seus mortos, né? Tem vários indícios de que eles colocavam os corpos em posição uma posição mais confortável do que somente largar o corpo ali. Tem vários indícios de que eles colocavam flores também, ou seja, eles tinham uma consciência de que aquele corpo era importante para eles, e que aquela pessoa que desencarnou era importante para o grupo como um todo. E mais recentemente também eles descobriram, através de uma ossada no norte do Iraque, algo que é bastante raro, eles descobriram um corpo, que já era um corpo, uma ossada bastante de uma pessoa idosa, né, que viveu vários anos, e antes de falecer, claro. E essa ossada, ela já tinha desde muitos anos, que eles conseguem ver através das ossadas, que ela tinha vários problemas teve vários problemas de saúde ou acidentes. Eles perceberam que aquela ossada não tinha um braço, o antebraço, um dos antebraços, que as duas pernas dela tinha sido quebrada de várias formas distintas que dificultavam muito a locomoção daquela pessoa, e eles perceberam também que ela não tinha um dos olhos, o que torna, naquela época, né, claro, para um Neandertal, uma tarefa quase impossível de sobreviver. Até hoje em dia seria mais difícil sozinho, né, mas naquela época era muito mais difícil. Então eles chegaram à conclusão de que aquele corpo, que aquela ossada daquela pessoa, ela teve durante toda a vida dela, né, uma vida extensa, ela teve a ajuda de toda a comunidade para sobreviver. Naquela época eles não tinham nenhuma facilidade, eles tinham que caçar, eles tinham que muitas vezes se mudar tinham que se mudar de caverna uma para outra com uma certa velocidade para fugir de animais, para fugir
das intempéries da vida. Então eles tinham que carregar essa pessoa a vida toda num ato de cuidado, de carinho, de interesse pelo outro indivíduo, que é bastante, né, inimaginável, às vezes, quando você pensa nos homens das cavernas. Claro que são só teorias, né? Tem outros cientistas também que dizem que talvez não sejam indícios reais, que talvez aquilo tenha outras explicações, mas até o momento as pessoas estão ainda estudando e é um indício muito forte de que isso seja correto. E na nossa vida também, no nosso dia a dia, a gente consegue ver também várias pessoas, seres como nós, que fazem atos de altruísmo muito grande, às vezes até arriscando a sua própria existência para salvar a vida de outra pessoa, né? Existe até nos Estados Unidos e no Canadá, existe uma medalha que eles dão anualmente, várias medalhas anualmente, que dão para pessoas que desempenham Carnegie Medal, se eu não me engano. São pessoas que fazem atos de bravura, que elas arriscam sua própria vida de uma forma significativa, que ela tem um grande risco de não conseguir sobreviver, para salvar a vida de outra pessoa. Então, são muitos os casos de pessoas que entram em carros em chamas para salvar uma outra pessoa que não conhecem, ou pessoas que mergulham em lagos quase congelados para salvar outra pessoa que esteja se afogando. E daí as pessoas pensam, mas isso é incomum, deve ser algumas pessoas ao ano. Mas são tantas as pessoas que fazem esses atos de bravura que eles estão até tentando dificultar um pouco mais para ganhar essa medalha, porque são muitas as pessoas todo ano que estão aptas a ganhar. Então esse é um sinal de uma certa... E essas pessoas, né, que recebem a medalha, quando elas são entrevistadas para o instituto que concede o prêmio, elas sempre dizem que elas não sabem exatamente o porquê que elas fizeram aquilo. Que naquele momento, elas viram uma pessoa precisando de ajuda e elas simplesmente foram ajudar aquela pessoa de uma forma instintiva, né? O que mostra que desde as amebas até os neandertais, existe algo em todos nós que nos propele para o bem, que está sempre nos indicando para o bem. Aqui na casa, na SBE e na doutrina espírita, a gente sempre tem essa ideia de que o bem está dentro de nós através das leis universais, que seria basicamente todo o conhecimento de Deus, conhecimento de Deus dentro de cada um de nós. Ou seja, o nosso espírito, ele carrega tudo que é necessário da lógica de Deus dentro dele, das suas leis. Então, esse sentido da bondade também está dentro de nós, de todos nós. Daí a gente pode se perguntar, mas por que apesar de a gente carregar o bem dentro de todos nós, por que existe tanto mal na Terra? Por que as pessoas fazem tanto mal umas para as outras? Se a gente for pensar, quando Deus criou o espírito bruto. Ele tem essas leis universais, tem todo o conhecimento necessário para um dia chegar à sua evolução, mas ele não tem conhecimentos morais necessários. Então ela começa um ser bruto. Então ela é colocada através das encarnações de várias experiências diferentes, com várias pessoas e outros indivíduos, para através dessas interações, ela cada vez mais desenvolver o seu conhecimento moral para um dia se tornar uma pessoa boa e cada vez uma pessoa mais evoluída. Então por isso que a gente vê que muitas pessoas existe um sentido ambíguo. Ela tem tanto uma bondade muito grande delas quanto ações ruins que ela faz, ações más, né? Um exemplo que a gente pode citar, que é um exemplo, em 1915, um químico ele ganhou o Prêmio Nobel de Química por ter feito a descoberta da amônia. Naquela época que ele fez a descoberta, nos anos 1800, o mundo passava por uma dificuldade muito grande, principalmente na Europa, que eles estavam tendo muita fome, porque eles não conseguiam produzir o alimento necessário para alimentar toda a população. As plantações que eles tinham, por mais que eles batalhassem, eles não tinham sol suficiente, e o solo ele não tinha a nutrição necessária para produzir tanto alimento ano após ano para alimentar toda a população. Então tem uns cálculos que só na Alemanha eram 20 milhões de pessoas que passavam fome naquela época, e aquele problema estava se estendendo para toda a Europa.
Uma das soluções para esse problema era colocar o nitrogênio na terra, porque o nitrogênio que é responsável pela fertilização. Hoje em dia a gente tem esse amônia que ele descobriu, que é responsável pelos fertilizantes que a gente compra, coloca na terra e ela torna a terra mais produtiva, que daí consegue produzir os alimentos necessários. Eles tinham esse conhecimento na época, mas para ele era muito difícil conseguir esse nitrogênio, porque o nitrogênio eles encontravam no esterco dos animais, encontravam nas fezes dos morcegos, também era bastante comum, mas eles não tinham em quantidade necessária para fertilizar a terra. Uma forma de conseguir nitrogênio era através do ar, porque o ar, em grande parte, ele é feito de nitrogênio. Só que eles não sabiam como, não tinham uma técnica de como transformar o ar, retirar o nitrogênio do ar para poder colocar na terra para fertilizá-la. E foi isso que esse químico fez, esse químico alemão. Ele conseguiu, através de colocando o ar em várias máquinas com bastante pressão, cada vez aumentando mais a pressão e o calor, e através de várias reações químicas, ele transformava o ar num líquido que continha apenas nitrogênio, que daí foi possível colocar na terra e só com essa descoberta eles conseguiram alimentar milhões de pessoas. Né? Pensem que hoje em dia, se a gente não tivesse essa descoberta, a gente nunca conseguiria ter um mundo com 8 bilhões de pessoas. Então, todas as descobertas, todas as evoluções de indivíduos que aconteceram de 1800 para cá, talvez só tenham sido possíveis por causa dessa descoberta dessa única pessoa, dessa pessoa que fez em 1800. Mas ele também, né, a gente pensa que ele fez um ato extraordinário, todo mundo deveria saber o nome dele e ter estátuas, mas ele não era uma pessoa, ele era uma pessoa como todo mundo e também tinha defeitos. E o defeito dele, no caso, acabou sendo muito grave, porque ele tinha uma ânsia de poder muito grande. Naquela época começou a Primeira Guerra Mundial, ele morava na Alemanha e queria ter uma ascensão política, social maior, e ele acabou se juntando ao exército alemão e também querendo ajudar a sua pátria na guerra que teve. Ele acabou usando o mesmo princípio do nitrogênio que ele tinha feito para gerar bomba de gás mostarda, que conseguia fazer as pessoas na guerra, eles lançavam, soltavam aquele ar, aquele gás, e assim que o ar empurrava ele no fronte de batalha, matava todas as pessoas que estavam à sua frente, de uma morte bastante agonizante. Então, ao mesmo tempo que ele fez uma descoberta que podia ser lembrado até hoje, ele fez algo tão trágico que acabou tornando ele uma pessoa, existindo uma ambivalência muito grande entre o bem e o mal de uma só pessoa. Claro que a gente não vai levar aos extremos, né, de todo mundo, mas todas as pessoas, cada um de nós acaba tendo, né, os nossos momentos de bondade, nossos momentos não tão bons. Isso é uma coisa comum. Né? À medida que a gente vai evoluindo como seres humanos, como pessoas, como espíritos, a gente vai evoluindo cada vez mais. Mas aí se a gente pensar também nesse sentido do bem e do mal inato em todos nós, ele não está só codificado no indivíduo, ele está codificado em toda uma sociedade como um todo. E a gente não sabe exatamente. Existe nos anos 1950, né, já na Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, estava tendo a chamada Guerra Fria. E teve um evento bastante famoso, que é da crise de mísseis de Cuba, onde começou a ter uma proliferação muito grande de armas nucleares, e em Cuba foram colocados vários mísseis, e as pessoas tinham medo que aquela escalada na guerra acabasse tendo um conflito que acabasse com o mundo devido a tamanha força dessas armas que eles tinham naquela época. E um cientista político, um estudioso, ele resolveu fazer um estudo para saber exatamente a que ponto que as pessoas deviam continuar investindo naquela guerra ou não. Porque a lógica dele era que se uma das partes, digamos, os Estados Unidos, continuassem investindo cada vez em armas, mas a outra parte não,
ficaria uma diferença de poder e de forças muito grande. Então as pessoas, então ambos os lados acabariam estando em perigo dessa forma. Então ele fez várias simulações de computadores, ele fez uma espécie de jogo, onde ele pediu para vários estudiosos mandarem um certo programa de computador em que eles faziam um torneio para saber para saber qual que é a melhor opção. Você sempre optar pela opção do bem ou do mal. E para isso eles usaram um dilema, que é um dilema famoso, que é o dilema do prisioneiro. O dilema do prisioneiro conta mais ou menos que duas pessoas tinham acabado de assaltar um banco e elas foram presas logo em seguida pela polícia e cada um foi separado numa sala, numa cela, e foram interrogados pelos policiais. E o policial, que não sabia exatamente quem era o culpado do quê, ele falou para, digamos, o João, e falou assim: João, a gente tem o suficiente, informações suficientes para te prender durante 6 meses. A gente tem provas de que você cometeu certas coisas e vai ficar preso 6 meses. Mas, se você colaborar conosco e entregar o seu colega, o seu comparsa, o Pedro vai ficar preso durante 10 anos e você vai sair livre. Mas, se você não falar nada sobre, não dedurar, no caso, o teu colega, você não dedurar o teu colega e ele dedurar você é quem vai ficar preso durante 10 anos e ele vai sair livre. Agora, se você não falar nada e ele também não falar nada, ambos ficarão presos durante 6 meses. Ficarão presos durante 6 meses e depois poderão sair. Daí, lógico, se eles pudessem conversar um com o outro, né, com as opções dadas a eles só poderiam escolher os dois ficarem em silêncio, assim os dois ficariam presos somente 6 meses. Então, baseado nesse dilema do prisioneiro, ele fez esse sistema esse simulação de computador, onde as pessoas tinham 2 opções. Elas faziam 200 jogos seguidos. Então, 200 etapas. Em cada etapa, o sistema tinha que simplesmente escolher: você vai atacar ou você não vai atacar o inimigo, no caso, outro país. E daí, com essas simulações, à medida que as pessoas fossem atacando ou se defendendo ou não fazendo nada, elas iam ganhando pontuações, certo? Então, o ideal seria que nenhuma atacasse a outra, assim as duas ganhariam pontos e conseguiriam seguir mais em frente. E também era possível que você somente atacasse, a outra pessoa não fizesse nada, então você ganharia mais pontos também, você não sairia perdendo. Então eles fizeram esse simulação, vários estudiosos do mundo inteiro mandaram vários sistemas bastante complexos, né? E, por exemplo, um deles era um que ele somente atacava, ele somente agredia, né? Então, se você fosse colocar lá na simulação, a primeira ele atacava, a outra pessoa se defendia. Ela atacava e a pessoa, independente do que ela fizesse, aquele sistema se atacava. Assim como também tinha um que não fazia nada, só tinha uma atitude mais pacífica. E ele acabava perdendo, porque toda vez que o outro atacava, ele não fazia nada, ele acabava perdendo pontos também. E o sistema que ganhou era um bastante simples, que eles acharam, que tem o nome de olho por olho. Ele se baseava basicamente a primeira etapa do jogo, você não atacava, você era pacífico e não fazia nada. Se a pessoa te atacasse, você revidaria na próxima etapa, mas somente naquela etapa. Depois você voltaria a ter uma atitude pacífica e sempre iria somente revidar caso ele fosse atacado e voltaria a seu estado pacífico padrão. E daí foi o sistema de computador que mais ganhou disputas, porque se ele atacasse, se ele pegasse alguém que sempre ataca, a primeira vez seria pacífico. A pessoa continuaria atacando e ele também continuaria atacando, então iam ficar naquele dilema. Mas se a pessoa, em algum momento, não atacasse, tivesse uma atitude pacífica, ele também não ia atacar e iam acabar atingindo um equilíbrio pacífico, certo? Daí a gente pensa, mas isso funciona no computador, são poucas variáveis, são poucos, não é muito complexo, talvez na vida real não tenha algo assim. Mas de lá para cá foram vistos muitos exemplos no nosso cotidiano, exemplos de políticos que mostraram que na verdade isso é uma coisa comum, que acontece muito que é uma forma
das sociedades se comportarem. Um dos exemplos que ele deu no estudo dele foi na Primeira Guerra Mundial também, que eles tinham aquelas guerras onde tinha uma área comum, daí ficavam cada um de um lado e ficavam atacando um ao outro, eventualmente, tentando causar o maior dano ao inimigo. Eles ficavam entrincheirados de forma bastante não humanas, sempre atacando o inimigo. E daí o lado inglês tinha o costume de, todas as manhãs, fazerem um café e tomarem o café, então eles atacavam menos, ficavam menos bélicos naquele de manhã. E os alemães percebendo aquilo, pensaram, isso aqui é uma boa oportunidade para nós descansarmos, nos repormos as energias, e eles também paravam. Então toda manhã os ingleses iam tomar café da manhã, no caso, e os alemães paravam para descansar também, e eles começaram a ver que não existia depois daquilo um confronto muito grande entre eles ao longo do dia, porque uma parte ela tomou uma atitude pacífica e a outra acabou também tendo uma atitude pacífica. Agora, se uma delas, por algum motivo, alguma ordem, agredisse o outro lado, a outra parte agredia o outro lado. E esse um acontecimento ficou bastante famoso, até foi feito até um filme, que eu não me recordo agora, mas ficou tão famoso porque, mais ou menos pela época do Natal, era dezembro, estava muito frio, eles começaram a usar foi na época que aconteceu essa técnica, eles começaram a ficar mais amistosos um lado com o outro. Então chegou até um momento que um dos grupos dos alemães, eles tinham o costume de fazer decorações de Natal, então eles recebiam do governo deles várias árvores de Natal, cantavam cânticos, tudo, e os ingleses curiosos chegaram até parte ali da terra de ninguém, que eles chamam, para conversar com os outros, ficaram curiosos e marcaram no dia seguinte fazerem como se diz, fazerem uma trégua no dia seguinte, na manhã. Então na manhã seguinte eles se encontraram naquela parte ali para conversar, para trocar experiências, trocaram presentes, e aquilo começou a acontecer diariamente. Todo dia de manhã eles se encontravam naquela parte ali que não era dominada por ninguém para interagir. Só que eventualmente, infelizmente, os comandantes deles acabaram ficando sabendo disso e não gostaram muito. Eles falaram, vocês não podem estar fazendo isso. E para acabar com aquilo, eles pegaram e mandaram aquelas pessoas da frente agredir bastante o lado oposto. Então o lado inglês começou a tocar várias músicas, a banda deles começaram a tocar várias músicas da Alemanha, os alemães curiosos levantaram, começaram a se aproximar, para ver o que estava acontecendo, quando os ingleses começaram a bombardear com toda a força os alemães. Que daí revidaram, e assim ficaram durante um bom tempo, porque não tinha algo que fizesse com que eles parassem, não tinha alguém que fosse dar aquele momento de trégua nessa sequência de maldade, no caso. Uma coisa que esse estudioso que fez a simulação fez, que foi bastante interessante, ele colocou um certo ponto de evolução. Ou seja, ele pegou aqueles sistemas que ganhavam o jogo, digamos esse do olho por olho, cada partida que ele ganhava, ele tinha direito a se reproduzir. No caso, ele duplicava o número de sistemas daqueles que estavam jogando. Já os que perdiam, eles perdiam um elemento. E assim foram partida após partida. Então eles perceberam que ao longo de vários jogos, todo aquele universo de sistemas combatendo uns com os outros começou a ser dominado por esse que agia dessa forma, olho por olho, certo? Você partia sempre do princípio que você era pacífico, caso fosse atacado você revidava, mas só uma vez. Você não ficava revidando de certa forma, agora eu não confio mais em você, então só vou te agredir pelo resto dos tempos. E isso mostra que é um sistema bastante simples, que é baseado nos primórdios da biologia, que é bastante fácil de ser replicado, e ele acaba se reproduzindo. Então é como se todo conhecimento, aquele conhecimento que a gente tem inato de bondade nosso, ele é reproduzido de pessoa por pessoa, e se você acaba
trabalhando esse bem, você acaba atingindo mais pessoas e você acaba tornando todos bem, todos bons. Então, se hoje em dia a gente pensa, existe muita maldade no mundo, por que não tem só bondade? Na verdade, o mundo já foi muito pior e ele está cada vez se tornando melhor. Porque, como diz, acho que o irmão Green diz que não existe um arrastamento para o mal. Você, por mais que você tenha feito mal, cometido mal, não existe um arrastamento, uma força maior que vá te forçar a fazer o mal. Você tem sempre a opção, você tem o livre-arbítrio de sempre partir para o bem, de você dizer que não vai revidar certa ação, que você vai se tornar de forma pacífica, embora seja auto-intuitiva, né, porque afinal você será agredido, mas isso acaba tornando as pessoas cada vez melhores e essa bondade começa a se espalhar por toda a evolução da sociedade. Deixa eu só lembrar. Acho que já falei do... Existe também um filme que fala dessa ambiguidade que a gente tem muito forte. Né, o filme se chama Crash no Limite. É um filme de 2005, se eu não me engano, que é com vários atores famosos, com a Sandra Bullock, que até ganhou o Oscar em 2006. É um filme muito bom, embora bastante violento. É um filme que fala bastante do racismo, né, da sociedade que acontece lá nos Estados Unidos, mas também mostra essa bivalência entre o bem e o mal. E tem um dos personagens que o ator até foi indicado ao Oscar. Ele é um personagem bastante complexo, porque ele é extremamente racista e machista. Ele tem uma atitude bastante negativa, né, perante as pessoas. E numa abordagem, ele era policial, numa abordagem policial, ele vai revistar um casal de negros. Daí ele acaba, de certa forma, abusando da mulher do casal, porque ele tem aquela poder e ele tem um certo prazer em fazer aquilo, de mostrar sua superioridade naquele momento. E diversas outras ações que ele faz no filme são bastante... mostram o quanto ele é uma pessoa, digamos, má, mas tem certas cenas do filme, por exemplo, quando ele está em casa de noite, né, o pai dele tem uma doença, eu acho um câncer, alguma coisa, e ele tem muita dificuldade para ir ao banheiro, ele sente muita dor e ele sofre bastante toda vez que de noite ele tenta ir ao banheiro ou algo assim, e mostra o sofrimento do filho e o cuidado que esse filho tem com o pai dele, né? Ele ajuda o pai a ir ao banheiro, a se trocar de roupa quando precisa, e sempre leva ele a um médico que tem bastante dificuldade brigando com os médicos para ter o melhor atendimento para o pai dele. E também numa cena no final do filme, não quero estragar muito, mas já estragando, tem um acidente de carro muito grave em que a motorista é justamente aquela mulher que no começo do filme tinha sido abusada por ele. E ele sofre um acidente, o carro capota e começa a pegar fogo, e ele está passando de viatura pelo local, e ele pega e vai lá e tira aquela pessoa de dentro do carro. Até a mulher não quer ir, porque ela está ainda com um trauma do que ele tinha feito, mas ele acaba arriscando a própria vida, salvando a vida dela. Acho que não ganhou a medalha que eu tinha comentado, mas acaba salvando a vida dela, e mostra essa bivalência muito grande de uma pessoa que pode ser muito má também, no nosso dia a dia, uma pessoa muito boa. E acho que isso é uma coisa muito importante para a gente ter em mente, justamente quando a gente tenta se comparar aos heróis, aos heróis e vilões de desenhos, que eles sempre são muito estereotipados, ou é muito bom ou muito mal, mas a verdade, o comum, é a gente estar sempre nesse meio termo, nessa área cinzenta entre o bem e o mal. Porque se a gente sempre tentar buscar a perfeição, ou buscar sempre as atitudes boas de nós, a gente vai acabar sempre se decepcionando bastante. Né? Então, se a gente for no final do dia julgar não, mas a gente for ver dessa forma, né, que existe o bem e o mal também dentro de cada um de nós, a gente vai poder ser mais caridoso com um colega de trabalho que acaba tendo atitudes muito ruins contra a gente, ou com pessoas da nossa família que a gente ama, mas que sabe que elas fizeram coisas erradas, até com nós mesmos, que ao longo do dia a gente se cobra muito por coisas que a gente fez e que acaba sendo um peso muito grande essa cobrança, mas que na verdade é o que faz nós humanos, que estamos sempre em evolução, sempre crescendo como pessoas, e que
apesar dos esforços e apesar desse chamamento que existe do bem dentro de nós, a gente ainda está caminhando para atingir esse ponto da bondade. Então a gente está sempre num ponto de evolução do nosso espírito, da nossa vida aqui na Terra. Eu agradeço a presença de todos aqui.